Boa tarde a todos. A paz de Jesus em nossos corações. Esse tema de hoje nós tiramos do livro que a gente anuncia logo aqui no comecinho, se não me engano, é do Emílio Manso Vieira e do Godoy Paiva. Nós tiramos este material desse livro deles. Sabe, muito interessante. Era um livrinho antigo, mas muito oportuno. Eu acho que aqui não está mencionado, não. Será que na bibliografia geral? Isso, exato. Ah, está no final do capítulo? Ótimo. É isso mesmo, olha lá, Emílio Manso Vieira e B. Godoy Paiva. Eles foram um dos primeiros que fizeram um pequeno manual, mas muito bom, muito oportuno. Na época não tínhamos quase nada, não é? E esta aula eu tirei de lá, sintetizei apenas algumas coisas, mas tirei de lá, porque que ideia original é deles, não é? A pessoa às vezes está procurando uma casa espírita, vocês aqui de repente mudam de cidade. E como é que vocês vão saber se aquela casa para onde vocês se dirigiram, se ela está bem orientada doutrinariamente? E eles fizeram um diagnóstico aqui, que ajuda bastante. Inclusive nós temos um companheiro de um dos nossos grupos, que ele tinha um grupinho mediúnico e ele estava procurando uma casa para colaborar. E ele foi visitar uma casa aqui em Campinas, uma casa antiga, mas ele ficou assim, decepcionado, porque havia uma série de coisas que não tinham a ver com a orientação doutrinária de uma casa espírita. Mas ele soube comparar, porque ele conhecia uma orientação, uma organização, porque sim, porque não, não é? Mas muita gente não tem esse preparo. E o que acontece então? A pessoa fica meio desorientada, ela não tem segurança. Ela visita uma casa e o pessoal lá parece fervoroso, falam de coisas que eles estão realizando e a pessoa acredita e vai se entrosar na casa. E só com o tempo que ela vai perceber que não estava bem orientada. Então esta aula ajuda bastante a gente, onde for, ter uma ideia se aquela casa tem boa orientação. E quando a gente diz assim, se tem uma boa orientação doutrinária, nós não queremos dizer que aquela casa possa ser mal administrada por pessoas que não têm boa moralidade. Não, às vezes são pessoas bem intencionadas, sinceras, devotadas, mas a gente nota que falta um conhecimento doutrinário, porque o que Kardec nos passou e que os nossos companheiros de Seara desenvolveram é tão equilibrado, é tão eficiente, é tão destituído de crendices e superstições, que a gente tem um paladar mais apurado agora para avaliar as casas, não é? Que se propõem a fazer reuniões mediúnicas. Então vamos comparar, vamos ver se vocês me ajudam. Vamos fazer de conta que nós estamos entrando numa casa que não conhecemos. E o que é que a gente pode notar lá? O que será que nós vamos observar naquela casa? Façam uma comparação com o que vocês têm aqui. Ah? Olha, nós estamos começando a reunião no horário certo. Mas será que é assim? Em muitas casas a gente chega lá, eles não começam no horário, estão esperando não sei quem chegar, ainda não se organizaram. Aí a reunião estava marcada para 8 horas, começa 8h30, 15 para as 9. Esse é um detalhe. Por que a gente se preocupa com o horário? Nós somos assim muito sistemáticos? Por que será que a gente se preocupa com o horário? E uma casa espírita que está aberta ao público não manter o horário, por que isso é preocupante? Nossos amigos espirituais serem a responsabilidade. Nós sempre queremos trabalhar com assistência espiritual. Nós respeitamos a equipe espiritual, não é? É dela que nos vem muita proteção.
diante do trabalho que a gente abre para a comunicação de espíritos, há espíritos adversários, espíritos brincalhões, espíritos agressivos. E nós precisamos dessa equipe espiritual que tem uma ascendência muito maior. É confiado neles que nós abrimos o intercâmbio, não é? E naturalmente eles são muito ocupados. Ou será que bom espírito é desocupado? Aqui na Terra a gente vê que as pessoas boas são ocupadíssimas, não é? Quanto mais no plano espiritual. Tá? Então, por isso, nós respeitamos o horário. Mas estas outras pessoas não sabem. Elas pensam que podem realizar a reunião a hora que quiserem. Elas pensam que os espíritos estarão à disposição delas. Às vezes é um dirigente que diz, não, mas eu tenho meu guia, ele me protege, está sempre comigo. Ele não percebe que um bom espírito não teria essa disponibilidade assim. Quereria dele uma disciplina, um respeito. E se não for assim, o espírito acaba se afastando e deixando acontecer alguma coisa. Bom, então nós vimos a questão do horário, é uma das coisas. O que mais que a gente poderia encontrar por nós mesmos observarmos no ambiente? O local pode ser modesto, pode ser bem simples, mas a gente nota que houve a preocupação de acomodar as pessoas e que houvesse boa comunicação, que não ficasse apertado demais, que não fosse um ambiente em que não há arejamento, uma série de coisas, não é? Limpeza. Já imaginou a gente chegar numa casinha espírita, não é o problema que ela seja pequena e que tenha só um salãozinho pequenino, uma sala, mas está tudo organizadinho e limpinho, não é? Então, às vezes a gente nota que aquele pessoal não está ainda muito bem orientado, até mesmo na higiene. Estamos recebendo pessoas, às vezes, para receberem passes, enfermos, com doenças, e estamos com o pessoal aglomerado demais, não é? Então, realmente, isso também. Se a gente vai numa reunião, às vezes aqui fala assim, recinto impróprio e muita obscuridade. Então a gente vai numa reunião, eles deixaram só uma lampadazinha acesa, que não dá para você se acomodar no ambiente. E as pessoas que vão lá, nem todas estão assim tão confiantes. Elas entram naquela casa, como na nossa casa, né? Tem muita gente que vem meio desconfiado. Que será que vai acontecer aqui? Não é? Então o ambiente claro, organizado, mas aquele ambiente muito escuro. Por que escuro? Por quê? Não é? Bem, aí a gente observa o dirigente, por exemplo. Aquele dirigente está lá falando para nós, ele é o organizador, é o elemento em quem a gente tem que confiar, apoiar nele. Mas a gente tem uma experiência de vida e a pessoa está lá falando. Ela se pavoneia, ela é muito rígida com todo mundo. A gente diz, mas não está muito de acordo, não é? Tem que ser fraterno, disciplina sim, mas estimulando as pessoas, sabendo compreender, não é? Então a gente já notou no dirigente que ele não tem certas condições. Bom, o que mais que a gente olha? É o ambiente tranquilo, organizado, disciplinado, não vozerio, todo mundo falando do que quer, né? Aí de repente vai começar a reunião. Como? Né? Tem que fazer um certo preparo, respeito pelo ambiente. Nós estamos conversando normalmente, mas nós não procuramos não ter pensamentos ou atitudes que sejam contrários à segurança espiritual que a gente deseja, não é? Mas nós temos também, às vezes, entramos numa casa, eu me recordo que
Esse é um problema. Não é totalmente falta de orientação, mas há algumas reuniões, no Rio de Janeiro, por exemplo, há uma que eu ia lá fazer palestra no comentário da noite, mas quando terminava, grande, enorme, cheio de gente, eles tinham uma equipe grande de passistas, e os passistas passavam pelas filas das pessoas, e iam aplicando passe, e na gente que estava à mesa também. Eu não preciso de passe, naquela hora não é? Mas, e se a gente dissesse, não precisa, eles estranhavam, porque eles estavam acostumados a aplicar passe em todo o mundo. Precisa? Uma reunião pública, geral, de povo que está lá, que ainda não tem preparo, que ainda os passistas façam assistência, a gente compreende, é uma multidão, é muita gente, não é? Todo mundo vai lá querendo receber mesmo uma renovação fluídica, mas até na mesa, a mesa de trabalhadores, a não ser que algum deles pedisse, porque o trabalhador já foi lá, já se preparou, já se abasteceu, já renovou energias. Então como? Então a gente nota aí que falta um pouquinho de compreensão do que é a transmissão de fluidos, mais em quem precisa, não é? Agora outra coisa também, nós fomos lá e observamos. Isto antigamente havia aqui em casa, aqui em Campinas, uma casa assim. Ela não existe mais. E o pessoal era muito fervoroso, sincero, mas não era bem orientado. Eles tinham um cabideiro cheio de aventais brancos. E o pessoal deles que chegava, pegava um avental e punha. Então ficava um grupo de pessoas com aventais brancos. O que era aquele avental branco? O que era? Por que aquele avental branco? Isso para identificar quem era trabalhador da casa. Quem tinha um avental era da equipe trabalhadora. Quem não tinha avental era público. Certo? Agora vejam bem o problema que causa. Eu tenho avental branco, hein? Vocês não têm. O que pode acontecer com a pessoa que não é muito esclarecida? Orgulho. Eu sou mais importante que vocês. Eu sou mais avançado que vocês. Vocês não são, não. Cadê a veste branca de vocês? E por que tem que ser avental branco? Porque é símbolo de pureza. Mas será que a pureza da veste é a pureza da alma? Então, numa casa espírita, não há uniforme. Não é? Pode ser um crachá para identificar se a pessoa está em trabalho ou não. Mas na roupa somos todos iguais. Só uma discrição no vestir. Cuidado, né? Também não vem a casa espírita com uma roupa muito chamativa, ou isto ou aquilo outro. Ou muito de luxo. Porque na casa espírita, muitas vezes nós temos pessoas que estão desempregadas, lutando em família, com dificuldades mil. E às vezes a pessoa está lá toda paramentada e vai fazer uma palestra e falar de humildade. Mas está toda paramentada. O normal, né? Um enfeitezinho, mas não riqueza, luxo, ostentação. Então tudo isso, quando a gente vai numa casa espírita, a gente presta atenção, não para julgar, no sentido de condenar, mas para a gente ter a ideia, como é que são essas pessoas, o que é que elas entendem de vida espiritual, de trabalho espírita, não é? Já falei dos passes, já falei do vestuário, do horário nós já falamos, de pontualidade na abertura dos trabalhos, a preleção doutrinária adequada ao tipo de reunião. Há pessoas que acham que não tem que perder tempo. Então é uma reunião mediúnica, todo mundo entra, pode participar, alguns já vão ser convidados para fazer parte da mesa, do trabalho,
E a reunião começa, quando muito, com uma prece. E logo em seguida já as comunicações. E a gente costuma fazer uma pequena preleção antes, leitura de uma mensagem. Por quê? Porque senão fica parecendo que é uma praxe, é um costume, é um ritual. Não, nós não temos rituais. Mas a gente costuma fazer uma preparação. Por quê? É bom a gente pensar, não é? Alguns já têm a resposta, mas eles estão esperando que vocês que estão querendo aprender, ficar mais firme nas ideias, que vocês se manifestem. Como é que a gente começa uma reunião mediúnica? O que vai acontecer ali? Nós encarnados, cada um de nós tem seu problema, sua luta, e nós chegamos na casa espírita e queremos participar de um trabalho mediúnico, de ligação com os espíritos, de ajuda espiritual. Bom, nós temos que fazer uma preparação em nós, mas sozinhos às vezes é difícil. Então um pequeno estudo, a leitura de uma mensagem, ajuda todos nós a começarmos a pensar nos mesmos assuntos, nos lembretes espirituais. Algumas pessoas, começa alguém a ler a mensagem e a pessoa fica divagando. Não é hora de divagar. Para que é a leitura daquela mensagem? Para que todos nós comecemos a pensar da mesma maneira. Idêntico não se consegue, mas mais ou menos. Então, quando a gente começa a prestar atenção na leitura, nas ideias que estão sendo faladas ali, na mensagem do Evangelho, cada um de nós automaticamente sai dos seus problemas e entra na faixa das ideias. É para isso que serve. Então, às vezes o pessoal diz assim, ora, vamos esquecer tudo lá fora. Você falou assim, agora eu lembrei. Um companheiro que comentou conosco, eu aprendi com um rapaz que foi se queixar. Ele disse, olha, eu tenho muitos problemas, mas eu entro aqui, eu estou pensando tudo. Agora, quando senta lá que o pessoal diz assim, vamos deixar lá fora todos os nossos problemas, eu cato todos. Aí é que eu lembro de todos. Então, em vez disso, o que é que a gente faz? A gente diz, vamos pensar no bem, vamos confiar em Deus. Que bom que nós estamos reunidos aqui. É um momento feliz da nossa comunhão espiritual. Nós mostramos o aspecto positivo e não falamos dos aspectos negativos. Então, essa leitura é um modo da gente falar das coisas boas e unir os pensamentos, preparando para depois a gente vibrar e aí fazer aquela corrente, não é? Fluídica, mental. Então, nós temos às vezes, em algumas reuniões, que quem dirige, não sei se é por insegurança, não sei se é hábito, volta e meia pede prece para o grupo. Vamos fazer uma oração, e às vezes até fazem em voz alta. E às vezes fazem a Ave Maria. E por quê? Nós somos assim contra a Ave Maria? Nós somos contra Maria, mãe de Jesus? Somos. E por que a gente está falando? Que às vezes o pessoal faz a Ave Maria e a gente está dizendo que não é bom, que não gostamos. Por quê? Por causa do tipo de ideias que nós estamos passando. A Ave Maria é uma prece formulada pela Igreja Católica. Eles pegaram da saudação do anjo a Maria, salve Maria, né? Ave Maria, salve. E que ela seria a mãe do Redentor, a mãe de Jesus, não é? E depois fizeram um pedido para que ela nos abençoe, né? Para que ela nos proteja até na hora da nossa morte. Eles compuseram uma oração. É própria deles, de acordo com o que eles pensam. Inclusive, atualmente, eles
eles ressaltam muito Maria, porque é a única diferença entre eles e os evangélicos. Então eles insistem em Maria, os evangélicos não querem, porque os evangélicos acham que é mariolatria, que é idolatria em torno de Maria, e não pode idolatrar pessoas. Então eles não gostam, mas os católicos então dizem, essa é a nossa diferença, e aí exageram, aí insistem. Nós não temos nada com isso, mas não precisamos ficar repetindo orações antigas. Os egípcios podem ter orações lindas, os chineses podem ter, os astecas podiam ter, tem muitas orações por aí, mas na casa espírita nós aprendemos a fazer a prece do coração, pensando e sentindo o que é bom, o que estamos precisando. Nós geralmente não fazemos orações decoradas, quando muito é o Pai Nosso e a oração de Cáritas, mas mesmo assim a gente é orientado para pensar no que está falando, senão não funciona. A prece é a elevação do pensamento ao alto. Então, se o pessoal fica fazendo orações repetidas do Pai Nosso, Ave Maria, a gente nota, eles não estão bem esclarecidos. Mas às vezes oram com amor, e para Deus não tem rótulo, certo? Bem, preces simples e oportunas, e não solicitadas a todo momento aos participantes. Médiuns esclarecidos e educados. Às vezes a pessoa é médium mesmo, e as comunicações através desse médium são autênticas, necessárias. Mas, meu pai, o médium, porque o espírito está agressivo, ele se movimenta, se deixar ele estapeia alguém, ele grita, ele acusa, ele fala até palavras impróprias. Falta educação nesse médium. A mediunidade é verdadeira, mas falta educação no médium. Então a gente nota isso. Se a gente vai num lugar, acontece, a gente nota isto. Médiuns despreparados, vociferando, gesticulando demais, batendo mãos ou pés. Vocês vão dizer assim, nossa, mas será? Batendo mãos ou pés? Eu já vi o médium envolvido pelo espírito, que o médium não sabe controlar, não tem educação para isso, Então o espírito batia os punhos na mesa. Batia, quer dizer, no fim é capaz até de sair o médium machucado, Porque na Umbanda diz que os médiums tomam às vezes cachaça e saem e não estão bêbados, que há um vampirismo, o espírito puxa para ele. Mas nesses casos aí é mais falta de educação do médium, não é? Então, se ele se expõe dessa maneira, ele realmente às vezes pode sair dolorido, machucado, derrubar uma cadeira, cair da cadeira. Então estas coisas ocorrem quando não há boa orientação dos dirigentes dessa casa. A mão, se tem dialogador disponível, ele se aproxima, faz a saudação para começar o diálogo. Então não tem nenhum médium falando alto, sem atendimento. São várias comunicações, mas dentro de uma ordem. Aqui ele fala desordenadas, não é? Cantos extravagantes, velas, defumações, banhos de defesa. Por que isso? Porque é uma mistura. É uma mistura de outras práticas com o espiritismo. Então aquelas pessoas acham que é necessário aquilo. E eles usam junto com o que eles apresentam na casa espírita. Crianças à mesa de trabalhos. Tínhamos também uma casa aqui em Campinas. Felizmente essas casas, algumas deixaram de ser e outras se modificaram para melhor. Louvado seja Deus, não é? Mas havia realmente uma casa aqui que eu soube que um menino, devia ter uns 8 anos, era o médium. Eles estavam em volta daquela mediunidade, porque eles achavam que aquela mediunidade era pura, era sincera, era para valer.
Mas o espírito que vinha através do menino era realmente revoltado, agressivo, indisciplinado. E eles ficavam em torno daquela mediunidade, porque achavam que era verdadeira. E daí que é verdadeira? O espírito é assim, ele existe. Mas nós não vamos deixar a criança, o menino, não tem esclarecimento nem condições de controle. Não era para ele trabalhar como médium. Para trabalhar como médium, a pessoa precisa estar esclarecida, saudável, equilibrada. Não era o caso do menino. Mas para eles achavam assim, é criança é pura, então a comunicação é legítima. Olha que bobagem, não é? A criança é pura. Agora eu vou chocar algumas pessoas. A criança é pura. Eu comento sempre que às vezes a criança está no colo da mãe, é neném ainda. Tem umas que fazem assim no rosto da mãe. E tem outras que puxam o cabelo e arranha. É ou não é? Por quê? Porque criança é um espírito reencarnado. Não é um anjinho que veio do céu. Agora, merece todo o carinho, merece toda a compreensão. É um espírito que está em limitações físicas, orgânicas. E a gente tem que passar para ele os melhores exemplos, o melhor amparo. Não responder às atitudes dele que não são as melhores. Responder para o bem, dando bons exemplos, controlando, não deixando fazer o que quer, mas o que é bom, não é? Então, nós temos que ter carinho, compreensão para com a criança, mas muita, muita. Mas não podemos pensar que a criança é um anjo. É a ilusão, né? Aí quando chega aos 12, 14 anos, a gente achou que era um anjo, a gente não cuidou, não educou, e aí se revela o que é. É um espírito reencarnado que não foi educado. Bem, então crianças na mesa de trabalho, não. Obrigar a gente a fechar os olhos, ou descruzar as pernas, ou os braços. Não, a gente pode orientar, não é? Se a gente fica de olhão aberto, qual é o problema? A vista, tudo me atrai, e tudo me distrai. Então, se eu fecho os olhos, eu vou lá para dentro de mim, meu espírito, não é? Eu vibro melhor, mais. Isso sim, mas obrigar, não pode, hein? Você está de olho aberto. Enquanto estiver de olho aberto, a gente não começa a reunião. Não, aí não pode. Né? É um convite, uma sugestão, mas não uma obrigação. Né? Então, certas atitudes, dar as mãos, espalmar. Vocês sabem por que o pessoal antigamente dava as mãos em reunião mediúnica? Às vezes a gente vê filmes, né? Que o pessoal está com as mãos em cima da mesa e encostam as mãos uns dos outros, né? Dedinho com dedinho assim. Por que seria? É porque eles queriam mostrar que não estavam escamoteando nada. As mãos estavam em cima da mesa. Se fosse feito algum efeito pelos espíritos, todo mundo estava vendo, as nossas mãos estão aqui. Não somos nós quem está fazendo isso. Não é? E também se darem as mãos para se apoiarem, se sentirem apoiados. Nós estamos unidos. Não é? Mas a gente faz isso sem precisar usar o corpo. A gente faz a união com a mente, né? Com os sentimentos. Muito bom. Numa reunião, numa casa espírita, por exemplo, a gente nota que o pessoal fica acomodado no seu lugarzinho, tudo. Às vezes vem o dialogador, levanta para atender, ou um outro que precisou tomar uma providência, mas normalmente está todo mundo nos seus lugares. Mas quando a casa não está bem orientada, é um trança, todo mundo se movimenta. Não dá para fazer o trabalho espiritual com essa movimentação toda, não é? Que mais? O mais importante, a gente conta porque é verdadeiro. Houve uma reunião nossa que de repente uma preta velha se manifestava e o pessoal adorou,
ter uma preta velha conversando com eles. E eu fui chamada para ver o que estava acontecendo. Eram umas 20 pessoas, mais ou menos, elas ficavam em círculo. A preta velha vinha, assim, envolvia a médium e começava a falar um por um, como é que vai, naquela linguagem, né, de preta velha, como é que vai, mas não sei o quê. E a pessoa contava os seus problemas de casa e não sei o quê. As 20 pessoas, quando terminava de passar as 20, que horas eram? Quer dizer que a gente ficava em volta do espírito, porque nós queríamos que o espírito ajudasse os nossos casos particulares. É para isso que a gente faz reunião na casa espírita? A gente quer socorro, a gente quer ajuda. Mas quando a gente faz um grupo de serviço, nós estamos ali para aprender a servir, para socorrer, para ajudar. Nós viemos para doar, não viemos para pedir. Mas sabe, a gente é carente, não é? Todo mundo é. E se não houver uma boa orientação e aparecer um espírito que diz que se dispõe a ouvir os nossos casinhos, os probleminhas, se achou emprego, se não achou, se essa doença que você tem, não precisa do médico, que aqui você vai sarar, de repente a gente desvia o objetivo da reunião mediúnica espírita. Não é esse o objetivo. É aprender, é servir. Agora, nós temos reuniões em que as pessoas vêm receber passe, vêm receber transferência de energias, temos os entrevistadores, nós temos ajuda pessoal e os espíritos amigos socorrem a gente, mas eles não dizem que estão socorrendo. Então, a pessoa perseverante, aquele que é um aluno, mas está vindo com desvelo, querendo acertar. Os amigos espirituais não olham por nós? Olham, mas eles não ocupam a reunião inteira em torno de nós, porque tem muita gente mais precisando, e precisando muito mais do que nós. Então, a gente não vai encontrar uma casa mediúnica, não é? Em que o trato com os espíritos seja para consulta sobre objetos ou pessoas desaparecidas, emprego, casamento, negócios, assuntos administrativos ou financeiros do centro, satisfação de curiosos. Não, na casa espírita o trato visa socorrer e aperfeiçoar encarnados e desencarnados, sem nenhum interesse material ou egoísta. E por último, acontece toda reunião. Quando termina, pois é, né? Ai, quanta coisa, né? Foi maravilhoso. Tchau, tchau. Não, houve comunicações, os médiuns sentiram o envolvimento, vamos conversar, vamos ver. Como sentiu, por quê, para quê? Que tipo de espírito era, o que podemos aprender com isso? Tem que haver uma avaliação do que aconteceu na reunião. Mas o pessoal acha que não. Fez a reunião, pronto, acabou, vamos tudo embora. Então estas coisas ajudam a gente a saber se aquela casa está bem orientada ou não. Não quer dizer que ali não esteja às vezes um trabalho de amor, na medida do que eles sabem e podem. Certo? Nós não vamos dizer que a nossa reunião, porque está bem disciplinadinha, é melhor espiritualmente do que uma outra. Deixa para Deus julgar isso. Certo? Mas nós estamos procurando ver, será que eu gostaria de trabalhar assim? Será que eu confiaria nas pessoas que estão fazendo essa direção? Eis aí um comentário que fizemos. Agora, se houver perguntas, vou ver se consigo responder, trocar ideias. E daquilo que foi estudado por vocês nas aulas anteriores, se quiserem fazer alguma pergunta, não é? Como foi oferecido. São 8 aulas, certo? Ninguém tem uma duvidazinha.
ontem nós atendemos um espírito que não era de religião espírita, mas era religioso. E ele estudou muito, se preparou adequadamente para ser um ministro do Senhor, trabalhar no campo religioso. E ele chegou dizendo que nós não estávamos agindo corretamente, segundo as leis do Senhor, que aquilo que nós falávamos não era o certo, que nós estávamos errados e tudo, educado, controlado. Mas aí a gente começou a conversar, né, para verificar que tipo de pessoa era, e lembramos de falar do apóstolo Paulo: ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver amor, de nada me valerá. E relembramos essa mensagem de Paulo. E ele se tocou, porque acho que ele já estava dentro dele meditando. E ele disse que quando ele era jovenzinho, ele tinha muito isso de amor. Ele queria ser um mensageiro do Senhor e trabalhar com amor. Mas ele se desviou porque as pessoas não correspondiam. Então ele achou que precisava era impor a lei divina. Então ele estudou muito as leis e falava que as leis eram importantes, que não podia sair das leis, e que é a palavra do Senhor. E como é que é a palavra do Senhor? Ele batalhou a vida toda por isso. Só que ele estava acabando de perceber que ele tinha ficado endurecido. Ele não era uma má pessoa. E ele ficou muito triste de se conscientizar de que tudo que ele fizera não correspondia à verdadeira lei de Deus. Que a lei de Deus é amar a ele e ao próximo, ao Criador e ao próximo. Então ele ficou muito contristado. Aí eu precisei animá-lo, né? Falei de Pedro, que Pedro também, como que negou Jesus, mas depois se reorganizou e deu testemunho maravilhoso. E ele fez um comentário que serve assim para todo que trabalha na casa espírita. Ele disse: você não teve a oportunidade de fazer os estudos que eu fiz, porque ele devia ser um ministro, devia ser alguém importante dentro de uma religião. Eu fiz todo um preparo, eu estudei muito, mas você faz as colocações práticas e com conhecimento. Ora, é o que o espírita aprende e vive. Agora, eu fiquei preocupada, eu falei para ele: pois é, mas nós estamos nos preocupando de não ficarmos assim, falando para os outros e não vivendo. Nós também temos esse cuidado, porque sem querer a gente se imbui de que isto é verdade, de que isto é bom, que o Espiritismo, que esta mensagem é salvadora, e de repente a gente fica falando para os outros e não vivendo. Aí quando terminar a encarnação nós vamos sentir o mesmo que ele sentiu. Nós estávamos na religião, nos devotamos, estudamos, mas será que fizemos o que era realmente acertado diante da lei de Deus? Todo esse conhecimento é para que nós saibamos agir bem, não, sem desânimo, sem perder o rumo, compreendendo as pessoas e a nós mesmos, nos melhorando, não é? Se não fizermos isso, não vai adiantar nada. Só estivemos, não lá no mundo, dentro de casa religiosa, mas a nossa alma ainda não se edificou. Lembraram alguma pergunta? Terezinha, é interessante colocar assim, a importância de se realizar a reunião mediúnica dentro da casa espírita e não nos lares, porque não estão preparados convenientemente para uma... Sim, acredito que muitos de vocês já tenham esse cuidado, não é? A melhor comparação que a gente pode fazer, Deus está em toda parte, os bons amigos espirituais também. Mas vejam, se nós temos um hospital ou mesmo um ambulatório, lá nós temos pessoal especializado, aparelhamento apropriado,
o local já está também designado para atender os enfermos físicos. Se nós vamos fazer uma cirurgia, nós vamos fazer na nossa casa? Aconteceu um acidente lá na escola, a gente vai fazer a cirurgia ali? Falta asepsia, falta instrumentação, falta pessoa especializada. Então, a casa espírita, ela merece do plano espiritual investimentos, aparelhamentos especiais, trabalhadores especializados, o ambiente é cuidado. Então é um posto de socorro, tem toda uma estrutura. A nossa casa às vezes é bem assistida espiritualmente, nós somos uma família organizada, estamos vivendo direitinho, mas nós não temos estrutura para abrir a porta e dizer: venham espíritos que nós estamos aqui para atender, porque vem. Normalmente nós temos um certo acompanhamento de espíritos e algum espírito ocasional que ligou-se com a gente, mas é um certo limite. Alguns acompanhantes e já alguns habituais. Agora imagine a gente abrir, porque quando a gente ora e diz que está disposto, os espíritos recebem a vibração, a onda mental e eles são atraídos. Então vem muito fora do comum e nós não temos estrutura para isso. E quando termina o trabalho, será que todos aqueles espíritos foram embora? Alguns não, alguns nem sabem como é que sai dali. Eles sentiram atração, mas não sabem como é que vai sair dali. Outros se ligaram à pessoa da casa e nós ficamos com a atmosfera espiritual acrescida dessas figuras. Agora, na casa espírita é diferente, eles têm toda uma estrutura. Às vezes eles recolhem os espíritos e conservam na casa espírita em acomodações fluídicas, que a gente não vê, mas existem. Porque os espíritos se queixam: vocês me seguraram aqui, estou aqui desde a semana passada. Onde? A gente não viu, mas ele estava em acomodações fluídicas, certo? Mas que não perturbam o restante das pessoas. As pessoas estão bem na casa espírita, entram, recebem seu passe, assistem preleção, estudo, e eles não estão acumulados com a gente. Há toda uma estrutura de socorro. Muitos espíritos são encaminhados para colônias espirituais e tudo. E na nossa casa não temos isso. Agora vamos dizer que nós fôssemos um grupinho de espíritas, 2, 3 pessoas espíritas, e num lugarejo que não tem nada de assistência espiritual. E nós nos reuniríamos onde? Tem que ser na casa de um. E a gente reúne lá e roga a Deus, se prepara bem e estuda, começa toda uma preparação. A gente não entra logo mediunicamente. A gente faz uma preparação do grupo, rogando proteção, tudo. Quem sabe a gente possa servir, fazer alguma coisa espiritual. Mas é uma emergência, é porque não tem nada, não há como. É só longe, cidades muito longe, a gente não tem, vai ficar sem nenhum amparo espiritual. Nesses casos se justifica, mas a gente faz com muita cautela. Vigilância sempre, vamos acompanhando, vamos vendo se está dando bem. Qualquer sinal de que está havendo infiltrações e problemas, a gente para, interrompe, faz só reunião de prece e de estudo, não é? Rogando proteção para equilibrar de novo. Tudo bem? Então eu agradeço. Se não há mais perguntas...